Bom dia. Gente, minha câmera deu um probleminha. Tô tentando instalar aqui. Pera um pouquinho. Só um segundo. I have a new... Acho que agora vai. Deixa eu abrir aqui um pouquinho a janela. Bom, pronto, foi. Bom dia, todo mundo. Gente, olha só. Vamos já fazendo o nosso procedimento padrão, né? Escrevendo o nome aí no bate-papo para organizar a lista de presença. Ana Clara tá com uma cara de ontem. Vamos, todo mundo, ligando câmeras e colocando o nome na presença. Bom dia, todo mundo que está chegando. Vou compartilhar aqui a tela do nosso livro. Gente, essas câmeras todas desligadas aí, eu não estou entendendo isso, não. Ai, meu Deus, a escola briga comigo depois. Vocês acreditam que o sexto ano não risca a tela quando eu estou dando aula? Só vocês. Que gracinha. Eu acredito, professor. Eu dou aula pro sexto ano, eles não riscam a tela. Aí vocês eu tenho que desabilitar, porque senão vocês riscam. Vocês eu não sei quem é, né, gente? Tio, não risco a tela mesmo, não. Tio, olha, eu risco, mas eu ajudo muitas vezes. Ok. Não, é legal a gente poder deixar assim livre, né? Pra alguém poder ajudar e tal. Mas, enfim. Ok, gente. Vamos continuar então da página 9 do nosso livro, né? Vamos lá, livro 2, página 9. Júlia tá ali comendo um pãozinho quentinho agora. Delicioso. Eu também não tomei café ainda. Porque eu acordei, tava aqui olhando, organizando as coisas. E eu espero minha mamãe também fazer meu café. Ela só trouxe um cafezinho com leite para eu tomar. Mas aí a gente vai conversando e vai tomando. Minha mamãe também me faz café, Júlia. Você acha que é só a sua? Gente, olha só. Na semana passada, nós estivemos falando sobre várias coisas, principalmente dando introdução àquilo que foi a Revolução Russa, né? Falamos sobre essa sociedade que vai ser muito importante durante o século XX, né? A Rússia ela vai influenciar muito durante praticamente todo o século XX, que é o século que nós vamos começar, que estamos estudando já, né? Vimos que a Rússia vivia numa sociedade extremamente desigual. Falamos que eles eram governados pelos czares, né? Que era uma espécie de imperador autoritário que fazia as coisas muito da maneira como ele bem entendia e como ele queria que as coisas acontecessem. Mas vimos que, querendo ou não, a população russa foi dando respostas a essa situação. Surgiu um grupo, né, ligado à oposição, e esse grupo, um partido, era essa palavra que eu estava querendo buscar que eu tinha esquecido, um partido, né, político, e esse partido político era de oposição aos czares, mas eles se dividiam em dois, né? Bolcheviques e mencheviques, lembrando que os bolcheviques eles eram um pouco mais radicais e os mencheviques eles eram, vamos dizer assim, mais moderados, tá bom? Mas vamos falar então da revolução, que ela vai ser dividida em três momentos. E o primeiro momento da Revolução Russa, de fato, vai acontecer em 1905, tá?
que estava acontecendo em 1905? A gente já está no século XX. 1905, gente, início do século XX, lembrando que a restante da Europa estava passando pelo processo conhecido como a Belle Époque. Todo mundo vivendo muito bem, todo mundo muito feliz. Obrigado, ok? A Rússia, como é um país de proporções continentais, estava lá na Ásia, próximo ao Japão, né? Ela estava entrando, né, em uma guerra por disputas de territórios, tá bom? A Rússia e o Japão. Lembrando que o Japão é bem pequenininho, né? Esse conflito, a Rússia estava numa pobreza extrema que nós falamos na aula passada, né? Esse conflito vai fazer o quê, gente? Ele vai enfraquecer ainda mais a economia russa, que já estava bem enfraquecida, tá? Super enfraquecida, então uma coisa vai acabar de estar ligado à outra. Os russos, então, vão sair derrotados dessa guerra contra o Japão. Em 1904, nós estamos falando, tá? Então, além de derrotados, então a economia russa agravou-se, né? A população pobre, que já estava muito aflita, ela vai entrar numa situação ainda um pouco mais complicada. E eu já falei com vocês e sempre repito: se tem uma coisa que provoca a revolução é a Fome. fome, né? E aí é o que vai acontecer agora na revolução. Bom dia, Franklin. Tudo bom? Ai, meu Deus, quem é que tá dando bom dia? Deixa eu ver. Bom dia, quem foi? Rafaela. Quem? Rafaela. Ah, Rafaela. Ei, Rafa, bom dia. Ok. Gabriel, bom dia, com a câmera ligada. Coisa linda, meu Deus. Bom dia, Franklin. Saudade que eu tô de vocês, de fazer brincadeira com vocês. Mas enfim, Ai, vamos lá. saudades. Se eu faço muita brincadeira, a escola briga comigo. Professor, você tem que dar aula, você não tem que ficar conversando com os alunos, não. Mas de vez em quando eu converso um pouquinho. Então, gente, olha só. Nós falamos que fome é um problema sério, tá bom? E foi o que aconteceu na Rússia. A galera começou a ficar com fome porque a Rússia entrou numa guerra contra o Japão, levaram um sacode, tá? E saíram de lá, então, assim, bem pior do que eles tinham entrado, tá bom? Então, além de economicamente isso agravar muito a situação do Japão, vai começar a aumentar um sentimento nacionalista das pessoas. Pô, a gente perde tudo, cara. Esses czares aí, ó, vivem da maneira como eles querem e a gente fica nessa situação horrorosa aqui. Então, vai começar a surgir um movimento nacionalista contrário aos czares, tá bom? Então, surgirão movimentos, greves, revoltas. Lembrando que a galera tá passando fome, gente. A Rússia faz frio pra caramba. Você ficar no frio com fome, o trem é terrível, hein? Você imagina. No calor, fome é ruim de qualquer jeito, gente. Mas no calor, tá. Você toma um garote e segura as ondas. Agora, no frio, bicho, tá complicado, tá? Então, em resposta a essa crise ela não foi provocada. A gente pode dizer que ela foi exacerbada, ou seja, ela chegou no limite nessa guerra entre Japão e Rússia. Em janeiro de 1905, milhares de trabalhadores se organizaram na cidade de São Petersburgo e formaram uma grande manifestação, tá? E a população foi para a rua, né? Com fome, né? A galera com fome, a gente já sabe, né? A pessoa pensa, ou eu vou morrer de fome ou eu morro na rua. Então, eu vou lá para a rua ver o que dá, né? Então, eles foram para a rua reivindicar jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, eleição, criação de Assembleia Legislativa, tudo aquilo, gente, que já tinha sido conquistado na Europa Ocidental. Essa passeata caminhou pacífica, de boaça, uma galera, tal, até que eles chegaram no Palácio de Inverno do Czar, que era onde ele se encontrava, né? Então, os soldados ligados ao governo começaram a disparar com suas metralhadoras, e contra a galera que estava se manifestando, tá? Milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas. Esse acontecimento vai entrar para a história como o Domingo Sangrento. E isso vai repercutir em toda a Rússia e vai desgastar muito a imagem do czar, tá? Porque muita gente foi morta e a galera não tava fazendo nada ainda. A galera tava protestando, mas tava todo mundo de boa ali, quietinho, tá? Então, esse Domingo Sangrento vai receber esse nome porque a galera morre mesmo. Deixa eu ver aqui. Ou eu morro de fome, ou eu morro tentando matar. É mais ou menos isso, Felipe. As pessoas nesse sentido. Vamos fazer umas marcas aqui, né? Então, em 1904, a Rússia e o Japão. Esse amarelo aqui eu não gosto, deixa eu botar um vermelho. Peraí.
Vermelho destaca mais. Ui. Pera. 1904, Rússia e Japão, né, entraram em guerra. O conflito enfraqueceu a economia russa e agravou as condições que fugiam. Ocorreram greves e revoltas. Em 1905, grande manifestação. Soldados do governo começaram a disparar suas metralhadoras. Domingo sangrento, né? Então, ó, resumindo o que nós colocamos aqui. Guerra, Rússia e Japão. Conflito enfraquece a economia. O enfraquecimento da economia gera greves e revoltas, grande manifestação. As pessoas foram assassinadas durante essa manifestação. Tá? E isso vai fazer com que a imagem do czar se desgaste. Já era muito desgastada, né? Mas depois disso, se desgastou ainda mais. Estão marcando aí? Deixa eu ver aqui. Gente, ei, Bia, pessoal, eu quero saber. Lara estava com a câmera ligada até agora e desligou. Já estava arrumada, maquiada, ótima, nem precisava desligar, tá? Grilo, Luísa, que eu sei que tem câmera. Ricardo, eu nunca vi essa câmera. Ricardo, dá pra você ligar essa câmera sua pra gente se ver? Ó, Daniel. Gente, pelo amor de Deus. A escola não pediu pra ligar a câmera. Guerra. Arthur. Ei, Bárbara, obrigado. Ei, Lara. Muito bem. Daniel, qual é o problema? Ligado, Não tenho, então. não, professor. Hã? Não tenho câmera, não. Mas eu vou fazer um vídeo explicando como usar a câmera do celular, porque o meu é, ó, é a câmera do Não meu tenho celular, celular também, não. tá? É, nós vamos conversar então. Peraí. Ui, peraí. Aí. Pronto. Obrigado para quem ligou a câmera agora. Agradeço. Posso passar, gente? Posso? Ok, vamos lá então. Pode passar. Eu tava assistindo eu tava escutando a música do Whitney Houston agora. Aquela. I Have Not. Como que é? A mais famosa dela, que eu esqueci o nome agora. I Will Always Love You. Aquela daquele Não, filme é lá. a outra do filme. I've Got Nothing But You, acho, não? Adriana. I have nothing, nothing. Não tem uma que ela faz assim? Não conheço essa daí, não. Só conheço aquela Como outra. assim? Eu vou passar para todo mundo assistir depois, então. Peraí. Vamos continuar aqui. Então, gente, olha só. A figura do czar foi lá para baixo, né? Os protestos que antes eram bem pacíficos agora vão começar a se radicalizar e muito, tá? Meio parecido com aquilo que aconteceu com a Revolução Francesa, tá? A galera começou a rolar greve para tudo quanto é lado, o povo começou a roubar e os czares começaram a perceber, os czares não, o czar começou a perceber que ele estava perdendo o controle, né? Então, os sovietes, nós vamos entender quem eram os sovietes daqui a pouco, mobilizaram os trabalhadores, né? E começaram a botar fogo no parquinho, sabe? Tipo, vão pra rua e a coisa vai ter que acontecer agora. Nicolau II, que era o czar do momento, ele entendeu que se ou ele cedia algum movimento, alguma coisa, ou senão ele perderia o poder, ele sairia do poder. Então ele cedeu. E aí ele prometeu algumas mudanças que fez com que as coisas se acalmassem, tá? Então a primeira coisa que ele fez foi tirar os partidos da clandestinidade e chegou a anunciar as eleições para a Duma. O que era a Duma, gente? A Duma era uma espécie de parlamento, é um parlamento russo. Nós não temos aqui o Congresso, onde ficam os deputados, senadores lá decidindo as coisas. Então, o Nicolau, depois de muita pressão, depois que o movimento se radicalizou, ele fala assim, não, calma, vamos fazer a eleição para a Duma? O que era essa Duma? Era o parlamento russo, tá bom? Então, essa Revolução de 1905 não pôs fim ao governo czarista, mas transformou bastante a Rússia, tá? Primeiro, ela se tornou uma monarquia constitucional. O que quer dizer isso, gente?
Nós temos uma monarquia absolutista, que era, por exemplo... Da Inglaterra. Isso! Rafaela que falou? Muito bem, Rafaela. Exatamente igual aquela da Inglaterra que aconteceu com a Revolução Gloriosa. Nossa, são tantas revoluções que às vezes a gente vai esquecendo, né? Aquela que fez com que É o rei verdade. governasse, mas governasse com base em leis, tá? Mesmo que foi surgindo uma monarquia constitucional, ainda o czar continuava autoritário, tá? Censura à imprensa, ele podia dissolver a Duma em qualquer momento, mas já era uma mudança, tá? Ou seja, foi uma pisada na bola aquela questão deles terem matado tanta gente daquele jeito. Posso passar? Ó, minha caneca é uma corujinha. Tá vendo? Os corujas, eu adoro coruja. Passando, hein? Vamos ver quem eram os sovietes, então. Essa galera aí com essas boinas, essas barbonas na cabeça, tá? Na verdade, os sovietes, eles eram um conselho de trabalhadores, tá? Operários, camponeses, soldados, intelectuais, todo mundo que era eleito democraticamente pelos próprios trabalhadores, né? E a função deles era lutar pelos direitos dos trabalhadores. Se parece com quem, gente, hoje em dia, na nossa sociedade? Quem é que tem essas características? Conselho, que representa o trabalhador. Sindicato? Os sindicatos, muito bem, né? Então, os sovietes eram uma espécie de início daquilo que poderiam ser conhecido como sindicatos, né? Eles faziam o quê? Lutavam por melhores salários, organizavam greve, intermediavam negociações entre patrões e empregados. Então, querendo ou não, os sovietes, eles influenciavam muito, principalmente na cidade de São Petersburgo, né? Porque existia lá uma liderança do líder Leonid Trotsky. Tá? Trotsky vai ser bem importante dentro da Revolução Russa, a gente vai entender daqui a pouquinho. Tá? Durante muitos anos, os sovietes eles foram papéis importantes. Porque assim, o grande cabeça da Revolução Russa vai ser Lenin. E aí Lenin tinha como mão direita e esquerda, vamos dizer assim, Trotsky, que era esse camarada aí, e o Stalin, que era o louco sanguinário que vai permanecer no poder depois de Lenin. Nós vamos voltar a falar sobre eles ainda. Entendemos, então, quem eram os sovietes? De boa? Ok. Então, aquela revolução que nós falamos ali agora foi a Revolução de 1905, ok? A primeira revolução, que foi motivada pela guerra da Rússia contra o Japão. Gerou fome, a galera foi para a rua, mataram um monte de gente. Enfim, aconteceu o Domingo Sangrento da Revolução de 1905. Agora, nós vamos ter uma resposta na Revolução que vai ser dos anos de 1917. O que estava acontecendo em 1917 no mundo, gente? Era a Segunda Guerra Mundial? A Primeira Guerra. Primeira Guerra, porque a primeira é de 14 a 19, a segunda de 39 a 45. No meio da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o segundo processo da Revolução Russa, tá bom? Entre esse período da Segunda Revolução, tá bom? Então, por mais que o Domingo Sangrento, a criação da Duma, o estabelecimento de uma monarquia constitucional tenha modificado muito a sociedade russa, gente, os russos não mudou muita coisa não, tá? Porque o czar prometeu, mas ao longo do tempo ele foi deixando de lado muito das suas promessas, tá? Muitas vezes os russos escolhiam seus representantes da Duma, né? Mas os parlamentares que se opunham ao regime, o czar ia lá e dissolvia a Duma. Quando ele achava que a Duma estava muito chata, estava enchendo muito o saco dele, ele acabava com a Duma. Ok? Então, isso era bem complicado, né? Então, a situação da Rússia não mudou do jeito que eles acreditavam, né? E toda vez que elegiam parlamentares que se opunham ao regime, o czar dissolvia. Então, os opositores ao czar eram presos, eram acusados de traição, eram julgados injustamente. A situação era bem, bem complicada, tá? Estão conseguindo seguir a linha de raciocínio, gente? Olha, o Vitor chegou agora. Bom dia, Vitor.
Essa é a primeira aula de vocês? Não, né? Vocês já tiveram uma aula. Segunda. Segunda. Ainda vai ter a terceira. Que delícia, né? Não. Podia ser só uma. Não. Ah, Enzo, mas você vai ficar fazendo o que o dia todo se você não tiver aula? Jogando. Não, dá pra jogar depois. Não precisa jogar o dia todo. O dia todo é bom. Acho que eu ia... Acho que se tivesse só uma aula, acho que primeiro eu ia ter que fazer uns deveres. E depois eu ia, tipo, descansar, ter meu tempo livre. Ó, Eu ia na minha terminar de opinião, ler meu... Fala. na Eu minha quero opinião, 2 aulas é o suficiente. Não precisa de 3. Ah, 2 aulas. Pra Entendeu? mim, Ainda mais numa uma... sexta-feira. Ainda mais numa sexta-feira. Exatamente. Eu acho que 0 aulas é o suficiente. Tá. Acho que não precisa. Vamos A começar opinião com- do Enzo não tem consistência, então a gente sabe Realmente disso. não conta. Tá bom. Gente, então vamos Nossa, lá. Bárbara, que grosseria, hein? Vou tentar ser o menos Desculpa, chato, Enzo. o menos chato possível, para conseguir passar a coisa mais fácil aqui. Então, essa revolução, gente, de 1917, ela vai acontecer no meio da Primeira Guerra Mundial, tá bom? O que vai acontecer? Durante a Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, como nós falamos, né? Os russos acabaram entrando num conflito com mais de 15 milhões de soldados. Porém, gente, a Rússia estava na merda, desculpa a palavra, mas tipo assim, eles eram pobres, eles não tinham tecnologia, eles não tinham armamento. Então imagine que alguém chega assim e fala bem assim: vamos pra guerra! Nós vamos. Vocês já viram aquela montagem dos 300 lá, né? Do Leônidas falando com quantos eles vão lutar? Vocês nunca viram, não? Que o Rafael, que o comediante. Gente, é muito engraçado aquilo. Que ele vai perguntando. São Meu 300 pai me contra. mostrou isso, Te tio. mostrou? É muito engraçado, não Muito é? engraçado. Então, o que aconteceu? A Rússia, elas tinham um contingente grande de soldados. 15 milhões de soldados. Mas vamos imaginar que vem 15 milhões de soldados com uma faquinha de pão e eu pego 100 soldados com uma metralhadora. Quem é que vai ganhar nessa guerra? A galera que tá melhor O da equipada. metralhadora. A da Acho que o da Foi que faquinha nem- de pão, tio. Se o filho for bem habilidoso, eu acho que a faquinha de pão ganha. Hein? Foi que Mas nem eu a só- batalha. Ô, tio, o professor, depende. Depende do quê? Quando eles têm 100, eles podem ser assando. Como Nada, que é? esquece. Cortou. Era uma piada, né? Quantas facas de pão ele tem? Várias dá pra sair lançando. Tá, ok. Então, gente, olha só. Eu vi uma batalha épica uns dias atrás de 1000 dinossauros, Tiranossauros Rex, contra 50 mil galinhas. E as galinhas ganharam? Gente, essa simulação é muito engraçada. Eu não vi, ainda não eu vi. só Ainda. print, Me mas eu não passa vi. depois. Eu não vi. Depois vocês passam pra gente assistir. Depois me passa aí que eu não vi. Olha só, gente, então era lógico, né? Os russos estavam famintos, desnutridos, desesperançosos, desequipados. Foi todo mundo com o peito aberto para a Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer com eles, gente? A mesma coisa com o rinoceronte lá, com o elefante. Lembra? Merda! O mamute. Viraram merda. Gente, olha só. Morreu muita gente, tá? Então a população, de novo, em consequência da Primeira Guerra Mundial. Primeiro morreu uma galera, a galera desertou, deixou aqui. Foi eu, hein? Tá doido, tem nada aqui, eu vou fazer o quê aqui? Não, começou a correr. A galera começou a passar fome de novo. Gente, toda vez que passa fome, o trem pega, tá? Então, muitas cidades russas foram pra rua protestar. Em fevereiro de 1917, né? O czar, já isolado e sem apoio nenhum, renunciou. Porque foi uma crise... A crise já durante a Primeira Guerra Mundial chegou ao seu patamar extremo. Então ele, renunciou. Os russos fizeram o quê? Instalaram um governo provisório sob o comando dos mencheviques, que eram os conservadores lá da Duma. Lembra que no partido político tinham 2 bolcheviques e mencheviques, né? Foram eles que governaram ali. E, querendo ou não, os políticos mais conservadores da Duma, né? Os operários, soldados, tal, defendiam propostas mais radicais. Os bolcheviques, eles queriam fogo no parquinho. Eles queriam uma revolução de fato. Eles queriam estabelecer a Revolução Socialista Comunista de Karl Marx, que era o quê? Era acabar o Estado, tudo pertencer a todo mundo
e o operário ser o dono das fábricas. Era o que eles defendiam isso, propostas mais radicais, ok? Então, querendo ou não, ficou aí uma disputa entre bolcheviques e mencheviques. O que vai acontecer? Esses grupos, né, que esperavam novos governantes, né, que colocassem propostas mais democráticas, que implementassem um governo socialista, eles começaram a ser liderados, né, e pouco a pouco vão ser estabelecidas essas reivindicações populares. Entre elas, foi adotada uma jornada de 8 horas de trabalho, foi posta, enfim, a censura à imprensa, aconteceu a anistia dos presos políticos, mas 2 importantes reivindicações deixaram de lado. Primeiro, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e a reforma agrária. Porque a galera queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Mas eles, nesse momento, falaram, não, vamos deixar a Rússia aqui, né? Para que a gente vai sair daqui da Primeira Guerra Mundial? E a Rússia estava numa situação muito ruim, ok, gente? Então, ó, Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai para a guerra, desequipada, muita morte, a economia entra em colapso, a galera passa fome, ok? O czar, nessa crise toda, renuncia. Forma-se um governo provisório representante de mencheviques, que eram os mais moderados. Eles não estavam muito a favor daquela revolução radical. Esses mencheviques fazem algumas mudanças, como, por exemplo, o estabelecimento de 8 horas de trabalho e o fim da censura. Mas 2 coisas que eram muito reivindicadas pela população não aconteceu, que era a saída da Rússia da Primeira Guerra e a reforma agrária. Então, olha só, a Rússia estava na guerra e durante o momento que ela estava participando da Primeira Guerra, ela estava na Primeira Guerra e ia acontecendo uma revolução dentro do seu próprio país. Vocês imaginam que confusão? Loucura, loucura, né? Vamos marcar aqui então. Peraí. Ô tio, Ah, se aquele governo mais... O que é o fogo Radical. no parquinho? Isso, mais radical. Tivesse assumido o poder, você acha que a revolução ia ser mais sangrenta? As coisas iam tomar uma proporção... mas eles vão assumir daqui a pouquinho. Calma aí. Ih, aí vai ser super sangrento. Ah, tá. Daqui a pouquinho eles vão assumir. Calma aí. A guerra, então, fragilizou, né, de novo a economia que já era muito frágil russa, né? E entrou em colapso. E aí vocês já viram, né? O povo passando fome. Isolado, sem apoio, o czar renunciou. Foi instaurado um governo provisório. Os mencheviques assumiram esse poder. Deixa eu ver aqui. Implementação. Tá. Solta aí, tá bom? Marquem aí. É tipo assim, a Rússia é meio que a definição daquela frase, calma que piora. Gente, É o que, Rafaela? Nossa, é a definição da frase calma que piora, porque... Calma que piora. É mais ou menos isso mesmo. Mas toda revolução, gente, quando acontece assim, ao longo da história, eu não lembro de ter tido uma outra revolução. Essas revoluções radicais, quando a pessoa que está se revoltando, né, os revoltosos, eles assumem o poder, normalmente eles adquirem características ditatoriais daqueles que eles estavam lutando contra. Então, por exemplo, o czarismo era horroroso, né? Matava todo mundo, era injusto e tal. Stalin, com certeza, foi o governo mais sanguinário da história dos ditadores. Não foi o mais, mas está entre os mais. Eu acredito que Stalin foi pior do que Hitler, só para vocês terem uma ideia. Ok? Então, olha só, lutaram contra uma situação extremamente desigual, tentaram implementar um governo socialista idealizado por Karl Marx, que pedia a igualdade entre todos, mas depois nós vamos ver que na prática isso não acontece. Só muda o ator principal. A história permanece a mesma, né? O roteiro muda, mas o fim, no final das contas, é o mesmo. Posso apagar? Apagando, hein? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu marcar essa parte aqui. Então, concretizou-se diversas reivindicações populares, jornada de 8 horas e fim da censura, mas
duas... Deixou de lado duas, né? Que era a saída da guerra e a reforma agrária. Tá bom? Ô, Franklin, quem matou mais gente? O Stalin ou o Hitler? Eu acho que... eu não sei o número exato não, mas eu acho que Stalin matou mais. Eu também acho. Não tô defendendo ninguém não, tá, gente? Pelo amor de Deus, desse lado aí não Pra tem mim, como, tanto não. faz, eles mataram muito. Tem um vídeo, eu tinha visto um vídeo no YouTube de Mas, quais foram os tipo, ditadores que mais mataram. Aí vai fazendo um gráfico, entendeu? E deixa eu ver se eu acho ele aqui, pera um pouquinho. Já que nós estamos discutindo sobre isso. Eu tinha separado um outro vídeo pra gente assistir, mas se eu achar esse vai ser interessante. Pera aí. Tem o 6+, deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo. Não, mas aqui... Deixa então. Eu vou procurar direitinho depois, que eu nem pensei que a gente poderia... Foi um muito interessante, mas eu acho que eu vi no Face, não foi no YouTube. Era muito interessante aquele vídeo. Ele ia mostrando a quantidade de... Mas enfim, tá. Agora eu quero passar um vídeo da Nerdologia pra gente, né? Que é o normal. É muito bom. Vocês gostam do vídeo da Nerdologia? Eu acho fantástico a qualidade que eles fazem, né? E fala sobre a Revolução Russa. Então, Felipe, é o quê que você quer mexer aqui? Não vou deixar não você mexer na minha tela. Vou apagar, hein? Felipe. Por favor, Felipe, para de ficar solicitando isso. Deixa eu só compartilhar aqui. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E é colunista. Ouve direito, não é pegadinha, já que hoje vamos falar dos 100 anos das revoluções russas. Em novembro de 2017, temos o centenário de uma das revoluções que ocorreu na Rússia em 1917. Daqui a pouco você vai entender o motivo de eu usar o plural. Para explicar os acontecimentos de 1917, vamos voltar um pouco no tempo. Comparada ao restante da Europa, a Rússia imperial da segunda metade do século XIX possuía relações sociais e políticas defasadas. Por exemplo, a servidão só foi abolida na Rússia em 1861, pelo czar Alexandre II. Ele foi assassinado por anarquistas em 1881, o que motivou seu filho e sucessor, Alexandre III, a desistir das políticas reformadoras de seu pai e reforçar o autoritarismo do governo. Simultaneamente, a Rússia passava por um processo de modernização da sua economia, com o início da industrialização e a abertura para investimentos estrangeiros, especialmente da França. Símbolos dessa modernização foram as ferrovias e, em 1891, começou a construção da mais longa ferrovia do mundo, a Transiberiana, concluída em 1916, que liga Moscou a Vladivostok, no extremo oriente russo. Em 1894, aos 26 anos, ascende ao trono Nicolau II. Nos primeiros anos de seu governo, a expansão industrial continuaria, e junto com isso, o crescimento das cidades e da população urbana, embora o país ainda fosse majoritariamente rural. Segundo o censo russo de 1897, dos mais de 125 milhões de pessoas que viviam na Rússia, pouco menos de 17 milhões viviam em cidades. Apenas duas cidades, São Petersburgo e Moscou, tinham mais de 1 milhão de habitantes. Como comparação, no mesmo período, 70% da população inglesa já vivia em zonas urbanas, e Londres tinha mais de 5 milhões de habitantes. O crescimento das populações urbanas e a industrialização possibilitaram o surgimento de novas lideranças além da antiga nobreza. Donos de indústrias, comerciantes liberais e líderes camponeses e operários.
É durante o governo de Nicolau II que surgirão os principais partidos que exigirão mudanças políticas na Rússia, como o liberal e os socialistas. A primeira revolução na Rússia acontece em 1905. O país estava sofrendo derrotas humilhantes na Guerra Russo-Japonesa. A Frota do Báltico, principal frota russa, viajou quase 30 mil quilômetros para ser completamente derrotada na Batalha de Tsushima, com 20 navios afundados e milhares de mortos. Ao fim, a derrota para o Japão, na época ainda considerada uma potência menor, custou 200 mil baixas e perdas territoriais e de influência na China e na Coreia, que seria anexada pelo Japão pouco depois. O czar defendia a continuidade do conflito, o que causou diversos motins entre feridos, tropas descontentes, greves e levantes camponeses, além de revoltas de populações não russas dentro do Império. O estopim da Revolução foi a repressão do governo no Domingo Sangrento, e não confundam com o da Irlanda da música do U2. Em 22 de janeiro de 1905, milhares de manifestantes, liderados por um padre ortodoxo, marchavam ao Palácio de Inverno, a residência oficial do czar. O exército foi ordenado a impedir que o grupo chegasse no palácio, e até hoje discute-se o número de mortos no Domingo Sangrento, entre 100 e milhares, o que atingiu bastante o prestígio do czar com a camada mais pobre da população. A revolução duraria até 1907, com milhares de mortos, presos e exilados. Outro evento conhecido foi o motim dos marinheiros do encouraçado Potemkin, em junho de 1905, que foi retratado no filme de 1925 do diretor Sergei Eisenstein, considerado uma das mais importantes obras do cinema. A revolução chegou ao fim com o Manifesto de Outubro, na qual czar, a contragosto, fez diversas concessões, embora mantivesse o trono e diversos poderes. Foi criada a Duma, o primeiro parlamento nacional russo, e instaurada a primeira constituição em 1906. A Rússia foi o último país europeu que deixou de ser um estado absolutista. Como exemplo, a Inglaterra era uma monarquia constitucional desde 1689, mais de 200 anos antes. Anos depois, ansioso pela recuperação do prestígio interno e internacional, o czar teve papel decisivo na eclosão da Primeira Guerra Mundial. A participação russa no conflito foi um desastre, militar e econômico. Em 2 anos, o país sofreu 5 milhões de baixas, diversas derrotas, com crise de abastecimento de mantimentos básicos e enfraquecimento do governo. Em setembro de 1915, acusando seus generais de incompetência, o czar assumiu pessoalmente o comando do exército. Isso fez com que sua imagem sofresse ainda mais, sendo responsabilizado pelas derrotas. Além disso, ficou distante do governo, cada vez mais em crise. A Duma passou a exigir reformas, e o gabinete era chefiado pela czarina Alexandra, depreciada pela ascendência alemã e por ser considerada uma líder fraca, sob a influência do curandeiro Rasputin, por causa da hemofilia do filho mais novo, e denúncias de corrupção no governo. Como exemplo da rejeição à Alemanha, a capital teve seu nome modificado para Petrogrado com a guerra, nome russófono, ao contrário do anterior, de som germânico. A primeira revolução de 1917 ocorrerá em fevereiro, ou março, depende do calendário. A Rússia ainda usava o calendário juliano, atrasado em relação ao calendário gregoriano. A capital, Petrogrado, estava tomada por greves e protestos de mulheres por alimentos. As tropas ordenadas para a repressão se amotinaram e recusaram as ordens. Uma revolta generalizada na cidade fez com que os liberais da Duma estabelecessem o governo provisório, enquanto os socialistas estabeleceram o Soviete de Petrogrado. Soviete significa Assembleia em russo. No dia 15 de março, no nosso calendário, 2 de março no juliano, o czar abdicou de seu trono e da sucessão de seus filhos. Até outubro, a Rússia viveria algo chamado de Divolasti, poder duplo, com um governo dividido entre o governo provisório e o soviete. 2 questões vão alterar esse equilíbrio de poder. A exigência dos sovietes pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, com a Duma mantendo o exército em combate, com mais derrotas, e o caso Kornilov, nome de um general monarquista que tentou tomar o poder e formar uma ditadura militar. Ele era visto como o homem de confiança do governo provisório, o que aumentou as tensões entre a Duma e o soviete. No dia 7 de novembro do nosso calendário, ocorre a Segunda Revolução, que será chamada de Outubro Vermelho e batizará um submarino do Sean Connery. O soviete de Petrogrado era dominado por uma facção socialista russa chamada de bolcheviques, que significa maioria. Eram proponentes de uma ação revolucionária para a tomada do poder, liderados por Vladimir Lenin. A outra facção era a menchevique. Gente, uma curiosidade, até hoje quando você visita a Moscou, tem um mausoléu com o corpo de Lenin embalsamado. Tá lá. Você vai lá, visita e vê o corpo dele, tá? Até hoje.
moderada, que defendia reformas e diálogo com os partidos liberal e o camponês. Os bolcheviques votam pela derrubada do governo provisório e em dias a revolução é concluída. O slogan "Todo o poder aos sovietes" se tornará a política inicial de governo, com as assembleias de operários e soldados sendo responsáveis pela gestão de cada cidade ou unidade militar. Daí o novo nome do país, República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Em dezembro de 1917, antes da guerra acabar, foi assinado um armistício com a Alemanha. A paz, entretanto, não duraria muito. A Revolução de Outubro foi sucedida por uma violenta guerra civil, que durou até 1922. Ela envolveu o governo soviético, os exércitos vermelhos, movimentos de esquerda anti-bolcheviques, como os exércitos verdes camponeses e os exércitos negros anarquistas. Os exércitos brancos monarquistas, apoiados por forças estrangeiras que desejavam conter os bolcheviques. A fragilidade do novo governo russo também motivou a exigência de territórios pelo governo alemão para assinar um acordo de paz. Revoltas de nacionalidades não russas do Império pela independência, como finlandeses e lituanos, também fizeram parte da Guerra Civil, que precisa de uma nerdologia própria para ser explicada. Foi durante a Guerra Civil, em julho de 1918, que o czar e sua família foram executados. Os bolcheviques temiam que ele fosse resgatado da prisão pelas forças monarquistas. Após um julgamento sumário por crimes contra o povo russo, todos os membros da família real foram mortos, inclusive as crianças, embora uma lenda tenha originado que a princesa Anastásia tenha conseguido fugir com vida. Em 1998, após testes de DNA, as ossadas da família real foram sepultadas em São Petersburgo, com a presença do então presidente russo Boris Yeltsin. A guerra civil custaria um número de vidas que varia de 5 a 9 milhões de mortos, com diversas atrocidades cometidas, como o terror vermelho e o terror branco. Em 1922, a União Soviética foi estabelecida, encerrando a guerra civil. Como em todo assunto importante ou polêmico, faço questão de lembrar que o Nerdologia é um recorte. Seria possível fazer um vídeo de horas sobre as revoluções russas. E como sempre, referências e fontes bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. É o Felipe. Faz um resumo, ele acaba falando um pouco sobre a Guerra Civil, que vai vir depois da Revolução de 1917, né? Entre brancos e rojos, que será mais, se a gente consegue resumir, dos bolcheviques contra os mencheviques, para ver quem é que vai assumir o poder. Os bolcheviques vão vencer essa guerra civil e Lenin vai assumir o poder, tá, gente? Mas Lenin vai durar pouquinho, ele vai morrer logo depois. Gostei e aí, desse vídeo, tio. Gostou, né? Muito bom, os vídeos da Nerdologia são muito bons. Muito bom. E aí, gente, como que Stalin chega no poder? Vou dar uma adiantada. Já vou falar mais sobre isso, mas vou dar uma adiantada. Então, ó, guerra civil, e aí, governo provisório, guerra civil entre brancos e vermelhos. Os brancos representando os mencheviques, monarquistas, burgueses, e os vermelhos eram socialistas radicais. Quem era o representante desse movimento? Lenin. Quem apoiava Lenin? Trotsky, que foi o representante dos soviéticos, que nós falamos ali agora, e Stalin. Só que quando o Lenin morre, na disputa entre Trotsky e Stalin, Trotsky ele foge da Rússia com medo de Stalin, né? Se isola no México. Mas Stalin era tão sanguinário que ele mandou um espião russo atrás de Trotsky matar ele lá no México. Só pra gente ter uma ideia, tá? Cara, é brabo, hein? E quem vai assumir o poder depois vai ser Stalin, tá bom? Só mesmo, hein? Ele era sanguinário, o bicho era louco. Semana que vem, então, a gente continua da página 12. E é isso, tá? Dúvidas? Não. Dúvidas no Zap. Espero que a aula não tenha sido muito chata, já que é na sexta-feira. Tô com muita saudade de vocês. E não é mentira, é sério mesmo. Professor, tranquilo, suas aulas são legais. Mentira. Até do Enzo eu tô com saudade. Nossa. Mentira, Enzo, de você também, né? Mas eu tô brincando com você. Beijo, tchau pra vocês, tá bom? Tchau. Bons estudos. Não desanimem. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Vitor cortou o cabelo, que gracinha. Olha, a sobrancelha também, Vi.